Ó, falando aqui, Nicolas, quais medidas o presidente Bolsonaro tentou fazer contra aborto, cotas raciais, sexualização da criança e do adolescente, ideologia de gênero, leis feministas contra homens, corrupção da política e doutrinação ideológica no ensino? Deus, Você não tá falando quem tá fazendo as perguntas. Meu Deus do céu, é 1 milhão de coisas, mano. Então vamos lá. Repete, por favor. Essa foi do Fábio Elker. Tá. Mas, resumindo, para não ficar óbvio tão comprida, Tá. quais medidas o Bolsonaro, como presidente da República, tentou fazer? Ele pode citar pelo menos algumas Não contra, precisa ser tudo. contra aborto, cotas raciais, sexualização das crianças e dos adolescentes, ideologia de gênero. Aí ele falou leis feministas contra homens, corrupção da política e doutrinação ideológica. Algumas? Não, mas até eu rebater escolhe... isso aqui, não, tudo bem. Uma crítica. Uma crítica que eu tenho ao governo Bolsonaro é o seguinte: muito da pauta, digamos assim, cultural, no sentido de talvez de aborto, tudo, eu vejo que o que ele faz de bom nesse sentido aí não, de fato, não passar, não é nada disso. Então, por exemplo, o aborto ainda continua sendo proibido no Brasil. Com relação ao que mais aí que eu vi? 12% de casos de aborto clandestinos aumentaram durante o governo Bolsonaro. 12%. Culpa dele, né? Tudo é culpa dele. A culpa de tudo é dele. Cotas raciais, sexualização da criança. De que aumentou a mesma coisa de cotas raciais. Depois de desvalorizar a moeda, de foder a economia, é o que aconteceu, né? É a mesma coisa com relação a cotas raciais de todos esses âmbitos. Eu acho que só de fato disso não se concretizar estancar. Por exemplo, com relação à corrupção, né? Uma forma que eu disse isso no Pânico, mas repito aqui, tem uma segunda parte, que é como você combate corrupção? Não cometendo corrupção, ponto. Mas não somente isso. Ele não cometeu corrupção. Mas de você... Qual? Ele não cometeu nenhuma. Nenhuma. O vice-líder do governo, junto com um monte de dinheiro na cueca, nenhuma. Que? Né? O vice-líder do governo com dinheiro na cueca, nada. Peraí, não. O ministro Salles sendo acusado... Acusação... Eu tô sendo acusado também de exonerou... Não pode investigar porque exonerou o delegado, cara. Peraí. Você tá dizendo que agora acusação é crime facultado, não existe mais ampla defesa no Brasil. Não pode investigar porque quando presunção de inocência. Quando o cara começa a investigar, ele exonera. Você é leigo em direito e não existe presunção de inocência. Escuta. Existe presunção de inocência, ainda existe, tá? Ampla defesa. Mas precisa ter investigação, né? Direito ao contraditório. Precisa ter investigação, direito ao contraditório. Então, todos esses ministros, por exemplo, inclusive naquela sua listinha lá, Fajuta, fala sobre o fato. É Fajuta. Eu acho. Tá bom. Então, são inclusive, fatos, tá? todos esses ministros continuam sendo ministros? Todos eles já saíram do governo. Então, é o seguinte, com relação à corrupção, eu vejo que não somente você não cometer atos de corrupção, mas também você estancar ali a fonte de corrupção. Ou seja, a Petrobras era uma das maiores fontes de corrupção que existia no Brasil. Ela dava prejuízo, agora está dando lucro. Então, eu acho que isso é uma das maneiras, um dos instrumentos para poder sanar essa corrupção que vinha oriunda através aí de dinheiro público, por exemplo, da Petrobras. Respondido. Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ser legal para os dois falarem sobre o apoio do Bolsonaro ao Centrão. Aí ele falou publicamente que no evento oficial que ele era do Centrão e o que os dois acham desse ponto e de tudo que ele vinha defendendo antes, falando que era contra o Centrão e tal, e agora tendo essa declaração que foi um tanto quanto polêmica. Né? Posso começar? Pode. O Nicolas Ferreira, ele começa a elevar a voz, fica dando chilique, mas essa é a realidade que todo mundo vê, cara. Eu não tô dando chilique, tô de boa. Todo mundo vê. Jair Bolsonaro alimenta os caras que nos roubam desde a época de Cabral. Quando ele fala que não vai fazer pacto com ninguém, que não vai estar junto com a... Se não tiver outro jeito de governar, eu não governo, tá ok? E hoje ele tá junto com os piores. Não é qualquer bandido não, cara. São os piores. Os piores de todos os tempos. E você vê esses caras que deveriam prezar pelo ceticismo, os caras não acreditando de peito aberto que o cara tá fazendo tudo pelo melhor do país, quando na verdade ele só quer se livrar da cadeia e continuar numa mata gigantesca enquanto coloca 100 anos no sigilo do seu cartão corporativo e a gente não sabe o que ele vai gastar. E o vereador que tá lá na cidade, a galera comendo músculo, colocando sopa de ossos e tudo mais, vai lá pra Dubai pra fazer a vassalagem e o único contrato e diz que vai ter pra cidade são alguns cartões que o cara mostra aqui, bicho, e ainda se acha o bambambam. Fala, puta que pariu, que país de merda, cara.
Sabe, como é que dá pra cair num papo de bosta desse, cara? Como é que dá pra cair nesses caras, sabe? Dá até cansaço, brother. Dá cansaço de ver que Jair Bolsonaro era a luz no fim do túnel e se transformou num trem, cara. Você tá vendo esse trem dia a dia. No dia a dia. Nicolas? Qual era a pergunta? A pergunta do... Não, mas acho que essa mesma pergunta relacionada ao Centrão, a fala do Bolsonaro, dizendo que ele é do Centrão. Foi o que eu expliquei aqui, né? O Bolsonaro tem uma matéria-prima para poder trabalhar. Quem elegeu a Câmara, quem elegeu o Senado foram as pessoas, não foi o Bolsonaro. E uma pessoa adulta, né, que sabe fazer aí o peso e contrapeso, sabe que no jogo político você precisa fazer articulações, precisa dialogar, que era algo que ele já dizia, inclusive, lá em 2016. Então... Eu acredito que são pessoas mesmo que, óbvio, possuem um passado, talvez até um presente mesmo abjeto. Agora, pessoas que ele está do lado, né, que fazem alianças com pessoas, que pedem impeachment lá junto com o Alessandro Molon, junto com o Tabata Amaral, né, chama para subir no carro ali com o Orlando Silva, cara, né, com o Molon, que é do Partido Socialista Brasileiro, junto, por exemplo, com o Ciro Gomes, pessoas que, de fato, destruíram aí o Brasil ao longo desses anos. Agora, essas pessoas dá para se viver tranquilamente com discordâncias. Agora, com o Bolsonaro, um cara que tem que governar um país e não um movimento ou YouTube, aí ele não pode conversar. Foi a mesma estratégia utilizada aqui pelo Nando com relação ao debate, né? Ele utilizou a estratégia do bode. Uma pessoa chega na sala, bota um bode e sai. Se eu encosto no bode, por que você encostou no bode? Se eu não encosto no bode, por que você não cuidou do meu bode? Ou seja, ele fez isso, sabe, de maneira contínua nos vídeos dele. Se eu não viesse, eu era arregão e tal. Se eu viesse, eu era... O que é mesmo? Você falou? Eu era um burro, um esperto, não sei o quê. Ou seja, de qualquer forma ele ganharia. Esse é o cara que está querendo aqui propor boas soluções, está querendo propor um substituto que é o Sérgio Moro, que é o novo candidatozinho dele, que é desarmamentista, tentou colocar uma esquerdista, Lona Sabó, dentro do governo, que inclusive disse, né, que o Bolsonaro não interferiu na PF, que agora vai ter com o seu salário aí, né, no Podemos, bancando a segurança armada dele. Ou seja, são pessoas que, assim, comigo aqui tá tudo bem, né, tendo aqui essa trupe comigo. Agora o presidente, que é o papel institucional dele, conversar, né, com o parlamento, conversar ali com o Senado, com o STF, aí não. Aí o presidente não pode, ele tá errado. Então o que aconteceu antigamente foi o Renan, que é do MBL, grupinho do Nando, dizendo que parabéns, Bolsonaro, você agora entendeu a ideologia, deixar de lado e ter a governabilidade. Agora, antes ele não estava conseguindo fazer essa governabilidade, começou na pancada, quase foi enforcado aí por um impeachment e começou a governar. Quando ele começa a governar, o que ele faz? O Bolsonaro está vendendo a alma aí para o Centrão. Eu sei que é um processo, né? Eu não sou imaturo de reconhecer que o Brasil vai mudar de um dia para o outro, mas eu não estou na torcida do contra, cara. Eu não estou na torcida do contra. O Bolsonaro, ele é o piloto aí desse avião que a gente tá, e aquilo que tiver de errado, fala que tá errado, como eu falei que algumas coisas, e aquilo que tiver certo, a gente vai apoiar. Afinal, né, a terceira via deles aí, que eles estão se agarrando, é Sérgio Moro. Ok. Fechou? Fechou. Vamos pra... O pessoal tá... Como que tá o chat aí? Tá uma loucura? Tá uma loucura. Tá de boa. Tá de boa? De boa? Tá tranquilo, tá? Tá complicado. Tá uma loucura mesmo. Mas, cara, assim, tem muita gente que a gente sabe que nessas situações vira meio que torcida de futebol. Sim, não importa o que falar, né? Tem muita gente que independente do que um ou outro fala, veio com torcida e tá aqui, Nando ou Nicolas. Mas tem muita gente elogiando o papo, acredite ou não. Tem muita gente aqui falando que o Nando tá Mas tem que elogiar mesmo. A gente tá, apesar de uns trancos e barrancos, a gente tá conseguindo ir pra frente aí, né? E antes de você ler mais alguma coisa, Nando, tem mais alguma questão? O Nicolas? Cara, eu sou muito mais um Sérgio Moro. Eles colocam taxamento, né, desarmamentista, porque ele virou depois que saiu do governo. Antes ele era um herói. Ele sempre foi desarmamentista. Mas tudo bem, eu sou muito mais um Moro desarmamentista do que um fascínora como Jair Bolsonaro. Mas infinitamente mais, entendeu? Não que eu acho que o Moro é perfeito, cara. Nem que ele alinha em tudo aquilo que eu penso. Mas um cara como Jair Bolsonaro, cara, que pisou em cima do povo brasileiro, não dá mais pra continuar. Então, tá entendendo? Então ele tá fechado mais com o Moro e você fechado com o Bolsonaro na próxima eleição, Nicolas. Como é que é, perdão? Ele com o Moro e você você iria pela reeleição do
do Bolsonaro hoje? Até mesmo que eu acho que o Moro sendo expressivo aí nessa... Não, o panorama que a gente tem eleição. de Sim, candidatos. O panorama Cara, eu acho que de eu acho fato que é vai o dar seguinte, segundo cara, turno, vai dar eu Lula, acho- vai dar Bolsonaro, e nesse cenário, por exemplo, Nando, com Lula e Bolsonaro segundo turno, em quem, por mais que o voto seja secreto, mas se você quiser responder, né, em quem você votaria? Em Moro e Lula, você votaria em quem? Não. Então vamos lá, Óbvio que ele no Moro. responde essa Você depois. votaria no Moro? Claro, entre eu não Moro e voto em Lula. bandido, cara. Eu anularia o meu voto tranquilamente. Eu nem entendi. iria pra urna. Peraí, entre Entendi. Moro Voto em e bandido. Lula, você Entre votaria Moro e no... Lula, óbvio, eu não faço voto em uma escolha madura, né? De quem sabe que se eu votar nulo, eu vou estar dando força pro outro lado. O cara acabou de confessar aqui que entre Bolsonaro e Lula, ele vota Eu anulo. nulo, dando força aí pra esquerda. Parabéns, eu anulo cara. tranquilamente. Parabéns. Que em bandido eu não vou votar. Parabéns. Tá bom. Né? Tem uma parte da Bíblia que diz o seguinte, cara. Não sei se Ai tá de a Bíblia. vocês, você que fala que eu sou travequeiro, mongoloide, não sei o que lá, tal. Tudo certo. Adjetivos. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisias e maldades. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não tiveriam tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Gostei de sua descrição. Então é o seguinte, Virou pastor Nando agora, ou Nando Moura. Não, cara. Você tá querendo passar uma imagem pras pessoas. Eu sou publicano, não, cara. Eu sou publicano, publicano. Você é hipócrita. Você tá, olha só, o cara virou um pastor aqui agora, pastor Nando, querendo citar a Bíblia. Olha as coisas que você fala na rede social agora, numa live eu aqui. falo muito palavrão, aí cara. na live aqui você tá querendo eu falo muito colocar... palavrão. Não, só um minuto. Tudo Você tá aquilo que querendo eu- colocar aqui na live como se você fosse um servo do Senhor. Pastor Não, Nando, não virou sou- pastor Nando agora na minha frente. Cara, Quem não- cai não nisso, sou Nando? santinho, Quem cai não, nisso? cara. Não Eu não tô sou falando isso, santo. não. Você, pelo Não contrário, sou você santo. na sua rede social xinga a todos. Me xingou E você de merece. vários. E você merece. Então, E você xingou merece. de vários adjetivos. E você agora merece. tá querendo citar a Bíblia aqui pra poder pagar E de você Nando merece. Pastor. Virou pastor, E galera. você Olha o que eu merece. consegui fazer. Consegui fazer E um você cara que merece. xinga todo mundo virar pastor. E você que merece. tentativa desesperada de tentar E você limpar a sua merece. imagem. Ah, você é mentiroso. E aí depois- Você é mentiroso. Galera, daqui Paga de 5 anos. bonzinho. Daqui 5 anos. Vocês vão ver onde é que esse cara vai estar e onde é que eu estarei. Os frutos... Você vai estar lambendo... A árvore se vai vê estar lambendo pelos bota frutos. do Jair Bolsonaro. A árvore se vê pelos frutos. A árvore se vê pelos frutos. Daqui 5 Vai anos... tá lambendo as botas daqui de Jair 10 anos, eu vou ter Bolsonaro. 35 anos de idade. 35 anos de idade. Você vai ver onde é que esse cara vai estar e onde que eu vou, onde eu estarei. E não no sentido de status, não. É no sentido de frutos que eu vou produzir e onde esse cara vai estar. É tranquilo. O que você leu aí foi uma descrição sua. A sua imagem podre, que você está certo. tentando aqui ressuscitar como pastor Nando, isso é pífio. Isso é pífio. Que tentativa desesperada de tentar mudar a imagem de alguém que é desonesto, é mal educado, me xingou até a última não. palavra pra poder Você não. vir aqui pro... Eu te chamei de anão Você não. e nandoloide. Isso não se Não, compara de me chamar de travequeiro. servo de Satanás. Travequeiro. É isso. Você não me provou ainda. É simples assim. certo, cara. Simples assim. Pra Galera, mim, não é dará isso aqui, fácil galera. testemunho. Ó, é o seguinte. Deixando minhas considerações Então, finais isso que eu aqui. ia falar. Isso. Não, então, isso que eu ia falar. Rápido, 2 minutos aqui, ó. Estão batendo 2 horas. Sim, nossa Deus do céu. Nando, podemos ir para considerações finais? Podemos ir? Pode ir, Então, tranquilo. tem mais alguma pergunta importante do Superchat? Calma, Nicolas. Sabe que você tá gostando, né?